A sexualidade bíblica, ela é algo real, gente. Primeiro, a sexualidade, dentro do contexto bíblico, se nós vivermos ela, nós seremos grandemente abençoados. E quando nós olhamos para a sexualidade bíblica, é muito importante olhar para o que a Bíblia está dizendo, porque cada povo, cada nação tem a sua sexualidade. Ou seja, cada país, cada povoado, cada cidade constrói a sua sexualidade. É claro que o corpo do homem e da mulher, como dizia Santo Agostinho, misturado com matéria e espírito, esse corpo ele tem respostas. E cada cultura busca responder de uma forma. Por exemplo, o Egito, nunca as mulheres tiveram problema com sexo, nem com o homem. As mulheres eram fortes. Lá no Egito, elas exerciam o poder da feminilidade dela, do corpo dela, de maneira livre, em especial exibindo a sua beleza. Então, quando nós falamos de sexualidade, tudo que está ligado ao prazer, ao desejo, faz parte dessa contextura. Se você for para a Grécia também nunca teve problema no sexo. Inclusive, as mulheres da Grécia fizeram a guerra dos sexos quando os maridos foram para as guerras e elas ficaram com a ausência dos maridos em casa, foram para a praça e fizeram guerra de sexo porque elas queriam os maridos de volta. Então, a Grécia, as mulheres, elas exerciam o poder do sexo. Com um problema, a mulher na Grécia, ela poderia ser usada como instrumento de troca, moeda de troca. Mas isso também era comum no romano, isso era comum até mesmo dentro do povo judeu. Isso aconteceu, a mulher como moeda de troca. Quando se fala que Salomão teve 1000 mulheres, não está se dizendo que ele era casado com todas ou que ele fazia sexo com todas. Na verdade, tinha mulheres que eram doadas por reis, príncipes, como uma forma de bajulá-lo, de agradá-lo. Mas não quer dizer que ele fazia sexo com todos, porque um homem só pode amar uma mulher. Ele pode gostar de várias, ele pode andar, mas o coração dele é preso só em uma mulher. É comprovado, não existe outra maneira. A segunda coisa é que dentro dessa criação da sexualidade, tem coisas que são aceitáveis aqui no Brasil, tem coisas que não são aceitáveis lá nos Estados Unidos, tem coisas que são aceitáveis na África em relação ao sexo e outras não são aceitáveis aqui. Então, isso vai variando de país para país, de cultura para cultura. Por exemplo, não seria normal uma mulher andar nua aqui, mas tem locais, tem tribos que é normal a mulher andar nua. Expressar a beleza feminina, a nudez, era algo comum para os persas. Um homem que tinha muito poder na Pérsia, ele achava muito bonito os convidados chegarem e ele chamar a mulher dele para expressar a beleza dela. Como? Deixando ela nua e expondo a beleza dela. Assuero, quando chama Vasti para apresentá-la, ela não foi porque tinha também um decreto que ela podia se opor. Mas como ele era o soberano, ele manda chamá-la e dizem que ele queria colocar apenas uma coroa nela e queria que ela estivesse nua, para mostrar a todos a beleza e o poder da sensualidade dela. Dominado pelo vinho, dominado pela bebida, ele se achava dono daquele corpo, é isso que muitos homens acham, que é dono da mulher, que manda na mulher, até homens cristãos também pensam assim, e escravizam a mulher dentro do seu capricho, da sua ideia. De maneira que a Vasti, ela se opõe a esse ato de ir até o rei. E aí vocês sabem muito bem da história, o desfecho da história. Então você tem a Grécia, você tem o Egito, você tem, por exemplo, Roma. Roma também, a mulher era um objeto sexual, e além de um objeto sexual, eles adotam a cultura platônica e trazem a mulher para dentro de uma visão neoplatônica, que essa mulher, o corpo dela pode ser objeto de venda e de troca. Pedofilia em Roma era algo normal. Era algo normal. E tinha uma coisa muito interessante, que em Roma, os homens gostavam de mostrar a potencialidade deles. Construíam pênis eretos na frente da casa. Se ele achava que o membro dele era grande, então ele fazia um membro muito grande na porta da casa para mostrar a sua potencialidade. Se vocês acham que hoje está ruim, naquele tempo passado era pior. Entendeu? Então, eu quero dizer para vocês, não pensem, hoje melhorou. Com a vinda
com a vinda das constituições para cada país, isso melhorou muito, porque a distribuição do poder, aquilo que veio lá do iluminismo, foi muito bom para nós. Tem coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. Por exemplo, lá atrás, quando se praticava autotutela, lá atrás, quando o homem tinha um poder soberano, ele fazia o que ele queria. Mas aí quando veio a divisão do poder, veio ali a ênfase de Montesquieu, de Augusto Comte e outros mais, aquilo ali foi muito importante porque descentralizou o poder, não havia mais só aquela ideia do monarca de praticar o abuso. Então, aí veio toda essa história. Roma, o homem mostrava a virilidade, a potencialidade, mas também Roma, ele poderia abusar a mulher e dizer, eu não te quero mais, eu quero rejeitar você, você não serve para mim. Então tinha toda essa questão dentro da cultura romana aliado à sexualidade. Aí